Na aula passada eu falei sobre o Middle, mas eu esqueci de falar sobre um hack muito interessante sobre ele. Antes de falar, eu vou tirar esse console log aqui, deixar só esse retorno dessa resposta. Vou tirar essa mensagem aqui que não está fora do contexto e só apagar. Beleza, no middleware aqui eu vou deixar a função vazia. Então, daí eu estou usando o middleware de forma total no user router, mas eu vou tirar essa parte daqui. Opa, só essa linha. Esse join aqui não precisa. Esse response nem deveria estar aqui. Certo. Beleza, aqui eu tenho duas rotas, duas get aqui, mas acho que só vou precisar de uma para falar sobre isso. Aqui eu vou pegar esse middleware, já colocar ele dentro da nossa função user router antes da nossa função que vai ser chamada para trabalhar o servidor em si, mas enfim, vou vir aqui nesse middleware e fazer o seguinte. Tá vendo que eu recebi dois parâmetros aqui, request, response e next. O response, nós já vimos que ele é para retornar uma resposta antes mesmo de chegar na função principal aqui. O next, ele simplesmente continua o nosso fluxo para a função principal. Enquanto o response ele tira, o next ele coloca. Mas o request, ele tem um uso bem bacana, que é simplesmente alterar a requisição em si e mandar ela para a função seguinte. Então eu consigo fazer interceptar essa requisição e alterar ela. Por exemplo, aqui na requisição eu vou fazer o seguinte: vou simplesmente fazer aqui request.body.user, pegar user mesmo, é igual a um objeto. Vamos colocar aqui, cadê? E eu vou ter um ID que vai ser 0, um name que vai ser Thales, só como exemplo mesmo. Vou só dar uma organizada aqui nesse objeto. Acho que assim ficou até pior, mas tá bom. Enfim, eu só estou colocando um objeto dentro do user. E aqui, eu simplesmente vou vir aqui dar um console. Espera aí, console.log e imprimir o request.body.user. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Insomnia, abrir ele aqui. Fechar essa. Vou só limpar aqui. Eu vou colocar não body, tirar o corpo da requisição, certo? Então, se eu venho aqui no timestamp, eu acho que ele não. Eu tenho que fazer a requisição primeiro para ele falar que é no body. E aí, simplesmente eu estou na rota aqui user, que eu vou utilizar ela e vou fazer uma requisição aqui, certo? Se eu venho aqui, vou cancelar a requisição. Por que não deu certo? Porque eu esqueci de colocar o next aqui. Eu preciso que daqui vai para essa daqui, então para seguir o fluxo. Se eu não colocar o next, ele vai bloquear. Se eu venho aqui, ele vai dar a resposta normal, mas olha só o que apareceu aqui. Ele apareceu o mesmo objeto que eu declarei aqui, mas esse objeto ele não saiu do meu client aqui, do meu Insomnia, ele saiu desse lugar aqui. E aí, por exemplo, se eu colocasse, sei lá, person e salvar e executar novamente, ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque person é undefined. Mas se eu vir aqui e alterar para person e fazer novamente a requisição, ele vai imprimir aqui person. Então eu consigo meio que interceptar a requisição e mudar algum valor dela. Isso vai ser interessante, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com autenticação e eu precisar, por exemplo, de informações vindas do JWT, que são informações dentro do token, que eu vou conseguir extrair e mandar ela para as próximas camadas para usar essas informações. Então é muito interessante isso, e por enquanto é isso, então até mais.